Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o nosso colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Saudação para quem nos acompanha sempre pela TVAL, em sinal aberto na Grande Florianópolis ou em Blumenau, ou ainda pelo sinal da Assembleia no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje do programa Conecta falando de uma reunião que foi realizada ontem pela Comissão de Finanças e Tributação, quando foram aprovados dois projetos de conversão em lei de duas medidas provisórias editadas pelo governo e que já estão em vigor, que falam principalmente sobre o preço dos combustíveis. Na verdade, né, Marcela, sobre o ICMS cobrado sobre os combustíveis aqui em Santa Catarina. O principal foco realmente são os combustíveis, Delona. São duas medidas provisórias, como você disse, a 255 de 2022, que trata da redução da alíquota de ICMS, da gasolina, do etanol e também da energia elétrica de 25% para 17%. Por que essa redução? Em virtude da aprovação em junho passado de uma lei complementar pelo Congresso Nacional que fez uma mudança ali na forma legal e entendeu que a alíquota máxima para esses produtos, gasolina, etanol, combustíveis em geral, com exceção do óleo diesel e também a energia elétrica, por serem bens essenciais, deveriam ter uma alíquota máxima de 17%. Todos nós sentimos, né, Deluana, o efeito prático disso, né? A gasolina despencou o preço, chegou a quase R$ 8,00, agora está em R$ 4,60, R$ 4,70, dependendo, tem regiões mais em conta, mas essa medida provisória, ela também trata de outros assuntos menores, mas o grosso realmente dessa medida provisória, a 255/2022, é essa questão da redução da alíquota. E ela recebeu uma emenda na Comissão de Finanças, que foi referendada hoje de manhã pela Comissão de Constituição e Justiça, e com isso a medida provisória vem para plenário para ser votada daqui a pouco. O que diz essa emenda? Existe o preço de pauta, que é aquele preço cobrado da distribuidora para o posto de combustível, e também existe o preço final ao consumidor, que é aquele que nós pagamos quando abastecemos o carro. A diferença entre esse preço de pauta e o preço final incidiria em ICMS, porém, desde 1º de novembro de 2021, numa decisão ali que envolveu o CONFAS e Santa Catarina também adotou, esse preço foi congelado, em virtude que naquela época ainda não havia essa redução da alíquota de 25 para 17, como uma forma de segurar o preço do combustível. Essa emenda que foi aprovada na Comissão de Finanças, ela faz com que haja isenção nessa diferença de preço. Porque se não houvesse essa isenção, os postos de combustíveis, Delona, iam ter que recolher um imposto que deixaram de pagar por essa diferença. Já que esse preço de pauta, que é o preço que é utilizado como referência para o cálculo do ICMS, ficou congelado. E depois que a coisa voltasse ao normal, o Executivo ia cobrar, o governo ia cobrar esse imposto, essa diferença. Existiu uma intenção inicial por parte do deputado Milton Obos, da Comissão de Constituição e Justiça, de ampliar esse prazo para 1º de janeiro de 2019, ser anterior ainda a 1º de novembro de 2021. Porém, entendeu-se, depois de uma análise com o governo, de que o prazo seria 1º de novembro de 2021, ou seja, cerca de um ano atrás. Marcela, é interessante a gente falar que essa reunião da Comissão de Finanças realizada ontem foi uma reunião extraordinária. Normalmente não acontece nas segundas-feiras, mas é que existia um prazo em relação à validade da medida provisória editada pelo governo. Isso, essas duas medidas, né, que eu falei mais, foi a 255 e a 256, que é para concessão de crédito presumido para o etanol, para as distribuidoras de etanol, combustível, que teve um efeito aí com o objetivo de tentar tornar esse combustível um pouco mais competitivo, o preço em relação à gasolina. O etanol geralmente aqui para o nosso estado não é competitivo. Essas duas emendas, a 255, que trata da redução da alíquota de 25 para 17, e essa do etanol, a 256, elas estão prestes a caducar. O que significa isso? A medida provisória, é bom a gente explicar, ela tem um efeito imediato, ou seja, o governo edita, está valendo. Publicou no Diário Oficial, está valendo. É para circunstâncias consideradas urgentes, em que, se viesse aqui para a Assembleia na forma de um projeto de lei, demoraria e não atingiria o objetivo inicial. Então, quando é algo considerado urgente, e para o governo foi urgente reduzir esse ICMS, porque o governo federal já havia feito isso, aprovando aquele projeto de lei, aquela lei complementar no Congresso, então optou-se por editar essa medida provisória. O prazo está se esgotando, agora até sexta-feira ele tem que ser transformado em lei. Então, por isso, hoje à tarde,
essas duas medidas provisórias vêm para o plenário para serem votadas e, se aprovadas, serão convertidas em lei. Então, não causaria nenhum problema, porque se eventualmente elas caducassem, claro que isso não vai acontecer. Isso causaria um transtorno gigantesco, porque a redução não valeria, o preço teria que voltar ao preço antigo, assim, é uma coisa surreal, não dá nem para explicar direito. E a medida provisória, as pessoas perguntam muitas vezes para a gente, ela tem um trâmite diferenciado, né? Porque ela costuma ter duas etapas aqui. Às vezes ela demora mesmo para ser transformada em lei por causa disso, que ela tem uma primeira etapa que é a admissibilidade, que é quando a Assembleia verifica se aquele motivo que está lá na medida provisória era motivo para medida provisória, porque para você editar uma medida provisória você tem que obedecer alguns critérios. Se foram obedecidos esses critérios, a Assembleia entende que essa medida pode ser admitida e depois é que é feita, num segundo momento, a análise do mérito do assunto, que aí é quando é feita a conversão propriamente dita da medida provisória em projeto de lei. Reforçando, né, Marcelo, que esses dois projetos de lei, de conversão em lei dessas medidas provisórias já tem reportagem completa publicada na Agência de Notícias no Parlamento, www.alesc.sc.gov.br, e a sessão de hoje, a sessão ordinária, quando vão ser votados esses projetos na tarde de hoje, vai ser transmitida ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal no YouTube, @AssembleiaSC. Como a gente já vem fazendo algumas edições do programa Conecta, a gente vem apresentando para vocês quais são os novos deputados eleitos nas últimas eleições e que vão, a partir do ano que vem, estar em primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. E o futuro deputado de quem a gente vai falar hoje é da região sul do estado, Thiago Zilli, que já foi vice-prefeito e prefeito de Turvo, Marcelo. Isso, município do extremo sul catarinense. Thiago Zilli é empresário, formado em Direito. A família dele é proprietária de uma rede de lojas que tem 20 unidades no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Ele iniciou na vida política em 2004, quando foi candidato às eleições daquele ano no município de Turvo, não se elegeu. Em 2012 se elegeu vice-prefeito e depois, em 2016, concorreu a prefeito e foi eleito do MDB, sempre pelo MDB, pelo partido MDB. E agora ele vai assumir uma vaga aqui na Assembleia, ele ficou com a 6ª vaga do MDB. O MDB tem 6 vagas, ele ficou com a 6ª. 1º de fevereiro de 2023 ele toma posse. A nossa reportagem conversou com ele e você acompanha um pouco agora da trajetória desse futuro deputado aqui da Assembleia Legislativa. Minha vida sempre foi do trabalho, do comércio, desde criança com os pais, trabalhando lá, né, na loja que a gente tinha. E depois, há 30 anos atrás, nós abrimos uma filial no município de Turvo e a gente começou a conviver com a comunidade, começa a participar da vida das pessoas. E aí eu fui candidato em 2004 a prefeito, lá no município de Turvo. Não tivemos sucesso na primeira eleição, mas ficamos juntos participando. Aí depois, em 2012, eu fui vice-prefeito. E eu digo sempre que eu fiz uma faculdade de 4 anos, me preparei para depois ser prefeito. E aí, em 2016, ganhamos as eleições e trabalhamos bastante durante 4 anos, né? Ali a gente acabou se envolvendo bastante daí, né? Naqueles 4 anos que a gente ficou como vice-prefeito e como prefeito também, né, a gente viu como é importante uma representação numa região, né? A força que quando a gente tem amigos, quando a gente tem pessoas que nos apoiam, né? E no executivo, na prefeitura, eu tive essa oportunidade. Tive muitos representantes que nos ajudaram. E a nossa região, o estado de Santa Catarina, a gente vê como é importante a participação. E aí, quando terminou o mandato, na verdade, eu iria voltar para a loja, para o trabalho, e conversando com os amigos, eles disseram: Thiago, coloca o nome à disposição para representar a nossa região. E foi ali que surgiu a ideia, a intenção de ser candidato. A dedicação, o trabalho, dar em troca essa oportunidade que nós tivemos para poder representar cada catarinense, né? A transparência, o trabalho, acho que é o principal. O meu pai, ele tem 85 anos, ele ainda trabalha, abre a loja todos os dias lá em Timbé. Timbé tem 5.000 habitantes. E ele dizia para mim todos os dias na campanha, porque ele já dizia antes na vida, né? Thiago, levanta de manhã e vai fazer o bem, né? E isso deu assim, uma segurança muito grande para a gente poder trabalhar. A gente tem uma união muito grande na família, de orientação. Meu pai e a minha mãe, eles me cobram muito, né? O resultado do trabalho. Quando eu estava na prefeitura, ele me ligava toda semana, né? E aí ele dizia assim: Thiago, olha o que tu vai fazer com o dinheiro público. Isso ali não é nosso, nós temos que dar a resposta para a população, transparência, faça o bem, né? Então, isso a gente aprendeu. Eu acho que a população catarinense pode esperar bastante trabalho.
Esse foi então o Thiago Zilli, eleito para a próxima legislatura com mais de 33 mil votos. Vai ser o 6º integrante da bancada do MDB aqui no Parlamento a partir de fevereiro do ano que vem. E agora chega aquele momento em que a gente fala sobre as redes sociais aqui do Parlamento. Nosso colega Lucas Diniz já está aqui com a gente. Inclusive, a gente está aqui pertinho do plenário Osni Regis. Lucas, queria que tu falasse sobre o que tu vais falar hoje aqui para a gente. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que nos acompanha aí em casa. Então, você que não conhece ainda, o plenário aqui atrás da gente é o plenário Osni Regis. Isso em homenagem ao ex-deputado Osni Regis, que foi ex-deputado estadual, federal, foi ex-prefeito de Lages, foi jurista, professor de direito e foi, claro, intelectual, né? Então, assim, os veículos de comunicação aqui da Assembleia, eles estão fazendo aí várias reportagens especiais com essas personalidades que emprestaram seus nomes para os locais da casa. Inclusive aqui em Florianópolis tem a Biblioteca Osni Regis, também você que não conhece. E também se você quiser saber um pouco mais aí da vida do Osni Regis, é só acompanhar essas reportagens especiais aqui. Só nos seguir no Instagram, Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Obrigada, Lucas, estou conversando aqui com a gente sobre esse trabalho desenvolvido pela Diretoria de Comunicação, falando das personalidades que dão nome para alguns espaços aqui da Assembleia Legislativa. E na manhã de hoje a gente teve reunião também da Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação de vários projetos de lei, inclusive um deles referente à estiagem aqui em Santa Catarina. Marcelo, o objetivo é construir micro-barragens, é isso? Isso, o pessoal até chama de barraginhas, né? Barraginhas. Tem um outro termo também que é os terraços em nível, né? O objetivo é criar espécies de reservatórios de água quando você tem uma situação de chuva abundante, para que essas águas fluviais fiquem armazenadas e possam ser usadas em período de estiagem. Nesse momento, o oeste catarinense, que é a região que tem sido muito atingida recentemente por estiagens, não enfrenta esse problema. Tem chovido muito até, mas as secas têm sido recorrentes nos últimos 10 anos, afetando principalmente a produção de grãos e a produção de leite por todo o estado. O objetivo do autor do projeto, o deputado Padre Pedro, é criar uma espécie de política estadual para incentivar a construção desses dispositivos, as barraginhas e os terraços em nível. As secretarias do governo foram consultadas e deram sugestões que aprimoraram um projeto que agora, aprovado na CCJ, segue para a Comissão de Finanças. Outro projeto que foi discutido e aprovado nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça busca proibir agentes políticos e administrativos de receber auxílio emergencial, Marcelo. A gente teve alguns casos disso, infelizmente, durante o início da pandemia, gente que tinha cargo no serviço público. O serviço público não atrasou salário durante a pandemia, diferentemente de muitas pessoas da iniciativa privada que perderam seus empregos. O serviço público não foi afetado, pelo menos na questão salarial, e mesmo assim teve gente que recorreu ao auxílio emergencial, criando ali, aproveitando de brechas, enfim, situações até de golpe mesmo, de fraude, para tentar obter esse registro, esse auxílio, digamos assim. Esse projeto, deputada Paulinha, tem o objetivo de coibir essa prática, né, com punições para quem eventualmente aderir. Não tem cabimento uma pessoa que estava com o emprego garantido, que não teve salário atrasado, recorrer a algo que era voltado para pessoas que estavam desempregadas. Além desse projeto, também foi aprovado um outro, agora voltado para a área do turismo aqui em Santa Catarina, para instituir uma rota turística Caminhos do Peabiru, uma rota com mais de 3 mil quilômetros, passando aqui por boa parte do estado, né, Marcelo? É algo que muita gente desconhece, Deluana. Sim. A gente dificilmente aprende na escola isso, porque, infelizmente, muito daquilo que existia antes da chegada dos europeus no continente americano foi destruído. E essa trilha, por exemplo, esse Caminho de Peabiru, que é um projeto de lei do deputado Fernando Krellen, trata justamente de uma trilha de milhares de quilômetros que ligava o sul do país até Cusco, no Peru, que era a capital dos Incas, isso vários séculos atrás. O objetivo do deputado é preservar essa história, né, criar um incentivo turístico para os municípios que vão ser atingidos por essa rota. Nós temos aí vários municípios como Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Guaruva, Itapuá, Jaraguá do Sul, enfim, vários municípios de várias regiões do estado sendo beneficiados por essa rota. O projeto segue agora para a Comissão de Turismo. E, por fim, essa Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um outro projeto que concede o título de cidadã catarinense para a Santa Paulina, que, na verdade, é italiana, né, Marcelo? Italiana, é a primeira santa
canonizada no Brasil, a Madre Paulina, lá de Nova Trento, só que ela não tem a cidadania brasileira, no caso. E a deputada Ana Campagnolo quer conceder pós-mortem, evidentemente, o título de cidadã catarinense a Amabile, que é o nome de Madre Paulina, essa santa que movimenta milhares e milhares de turistas durante todo o ano em Nova Trento. A Madre Paulina, ela trabalhou aqui em Santa Catarina, lá em Vígolo, né, em Nova Trento, mas ela faleceu em São Paulo, inclusive seus restos mortais estão em São Paulo. Mas ela tem praticamente um vínculo eterno com Santa Catarina em função da existência do seu santuário lá em Nova Trento. A reportagem completa sobre essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça já está na agência de notícias do Parlamento, www.alesc.sc.gov.br. Marcelo, agora para a gente encerrar, a gente vai falar rapidamente sobre a reunião da sessão ordinária que começa daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa, no nosso plenário, que deve ter como destaque justamente esse projeto de conversão em lei da medida provisória do governo referente aos combustíveis aqui em Santa Catarina. Deve ser esse o destaque, Marcelo. O que está previsto inicialmente são essas duas medidas provisórias, a conversão delas em lei, e isso, convertendo em lei, elas já são transformadas em lei e impede-se aí delas caducarem e a situação ficar resolvida. Lembrando que a sessão ordinária vai ser transmitida ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal no YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, @Assembleia SC. Uma boa tarde para todos. Continue com a nossa programação.